Nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Emmanuel comenta na lição 74 do Caminho, Verdade e Vida, Mãos Limpas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia do Ato dos Apóstolos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Mais uma vez, nós vamos observar dois aspectos do estudo que o Emmanuel traz hoje para a gente. O primeiro aspecto que ele diz para a gente é dizer que o trabalho do apóstolo não é um trabalho exclusivo. A gente lembra que tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala da árvore, uma árvore frondosa, e que os galhos, as folhas, somos cada um de nós. Aliás, até Paulo de Tarso repete também, mas ele fala sobre ministérios. Ele fala que cada galho somos, né, cada ministério. E o que ele vem dizer para a gente aqui? Em primeiro lugar, para que a gente seja utilizado pelo Pai, basta que a gente se coloque na posição daquela pessoa que quer sinceramente ajudar. Nós vamos lembrar aqui um fato bastante discutido, né? Judas Iscariote, aquele que traiu o Cristo durante os 3 anos que ficou ao lado do Cristo, pregou a boa nova e praticou curas. Por quê? Porque até aquele momento ele estava ao lado do Cristo. Então a gente vai observar sim, quando você se coloca sinceramente à disposição, o trabalho aparece. Né? Mas, sabendo que o ser humano é falho, que o ser humano ainda precisa de muitas experiências até chegar ao seu quadro evolutivo mais completo, o que acontece? A gente sabe que a gente tem aí as nuances do caminho. Então, no meio do caminho, a gente deixa de se apresentar de maneira dedicada e aí a gente perde as oportunidades, a gente deixa de ser utilizado como instrumento e a gente sabe que aqui na Terra, ele fala até naquele capítulo Trabalhadores da Última Hora, os que estão chegando depois estão ganhando o mesmo salário dos primeiros, não vai ter privilégio nesse campo não, mas ele precisa estar se colocando para trabalhar mesmo, precisa estar disposto para trabalhar, acordar cedo mesmo e cumprir o seu trabalho. O que ele vem falando, gente? Em primeiro lugar, ele vem falando assim que não é privilégio mesmo, em definitivo. É muito comum a gente ouvir pessoas que estão conhecendo o Evangelho há pouco tempo e maravilhados com essa ou aquela experiência pessoal, que até usam Deus, né? O nome foi o Deus que me proporcionou. Né? Eu conheço muita gente assim, muita gente mesmo, principalmente nos meios pentecostais, nos meios evangélicos. As pessoas ficam maravilhadas com algumas experiências que vão tendo logo no início e a gente fica, mas o que ele fez para ser merecedor? Ele simplesmente desenvolveu a vontade, eu tenho vontade de modificar, eu quero trabalhar, e se coloca para trabalhar. Então, quando você se coloca para trabalhar, é claro que se eu estou mais próximo de uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga, de alguma coisa, eu vou ser utilizado como instrumento para que aquele trabalho aconteça.
Mas o texto de hoje vem falar de mãos limpas, aí chega no segundo momento do comentário que eu também vou aproveitar. Depois ele vem fazer a comparação com Paulo de Tarso e vem falar do Paulo o seguinte, qual foi a mudança e a renúncia, a resignação, a canalização de energia que o Paulo fez para que suas mãos ficassem limpas e ele pudesse ser utilizado para fazer maravilhas extraordinárias, como diz aqui no livro Atos dos Apóstolos, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vou permitir um segundo comentário vou fazer ao invés de 2, 3. Deus fazia pelas mãos de Paulo, não era Paulo que fazia. É muito comum a gente ver aqui na lide espírita, por exemplo, a gente faz um trabalho que outros companheiros, confrades aí de outras religiões fazem também, mas com nomenclatura diferente. Eles chamam de corrente de oração, eles chamam de novena, alguns vão para um monte para fazer oração e alguns trabalham a imposição das mãos. Você fazia a oração impondo as mãos. E uma vez Divaldo Pereira Franco, ele falou que o que a gente chama de passe na doutrina espírita é simplesmente o fato da pessoa fazer uma imposição de mãos e utilizar a sua fé e seu amor para proporcionar o bem àquela pessoa. A pessoa já está dando passe. Mas a gente começa a observar nos lugares em que esse tratamento acontece, que você observa uma ou outra cura e de repente a pessoa fica achando que foi ela que praticou aquela cura. Quando na verdade Deus, pelas mãos daquela pessoa, fez maravilhas. Enquanto você está no galho com ele, dessa árvore frondosa, você está fazendo essas maravilhas. Agora, a hora que você se afasta, você fica aquela folha seca que vai sofrendo aqui na distância. Um segundo comentário, então, voltando agora, é simplesmente a renúncia, tudo o que aconteceu com Paulo, para que o Paulo se tornasse merecedor de ter essas mãos limpas e fazer esse trabalho maravilhoso. E Emmanuel faz questão de dizer alguns pequenos detalhes, que em primeiro lugar ele foi um rabino famoso em Jerusalém, que movimentaram-se entre elevados encargos, junto com a autoridade também e dinheiro também, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, primeiro ele se isolou três anos no deserto, refazendo seus conceitos e convivendo com os cristãos mais primitivos. Inclusive cristãos que não o conheciam, porque se o conhecessem o temeriam, porque sabiam que ele estava perseguindo e tinha até tirado a vida de alguns daqueles irmãos do primeiro momento. Mas ele vem falando que ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios, aqueles que não estavam preparados, porque Jesus até fala no evangelho para os discípulos, fala, não vá com o gentio primeiro, procure primeiro os filhos da casa de Israel, porque esses estão mais preparados para ouvir a boa nova. Mas o Paulo de Tarso daí pediu para ir falar com os gentios. Então ele falou sobre zombarias, açoites, aflições, pedradas, né? E escreveu as suas epístolas e nunca abandonou a sua profissão de tecelão. Ficou o tempo todo com tear, produzindo tapetes, produzindo tecidos, né, para que ele pudesse sobreviver também. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele continuou no trabalho honesto e, ao mesmo tempo, fazendo o trabalho dele. Tem gente, isso aqui é maravilhoso para a gente raciocinar, que a gente sempre que tem a oportunidade, a gente chama atenção, não só para Paulo também, mas até para o próprio Pai, quando esteve aqui, o próprio Cristo. O que o Cristo fez? Ele tinha 4 momentos na vida dele. Ele tinha o trabalho dele, Jesus jamais deixou de trabalhar também como carpinteiro, assim como Paulo jamais deixou de ser tecelão. Ele tinha os momentos de lazer dele, Paulo também tinha, Jesus estava na casa da sogra do Pedro, estava transformando a água em vinho no casamento, estava indo para a casa de Zaqueu para almoçar com ele. Jesus, inclusive, era considerado aí por alguns glutão e beberrão, né? Está lá nas Escrituras. Mas Jesus tinha 2 momentos que é o que falta. A maioria de nós tem trabalho e tem lazer. Jesus tinha um momento em que ele se recolhia para a oração, e esse momento era todo santo dia, e Jesus tinha um momento em que ele se dedicava a cumprir a missão que o Pai deu a ele. Qual é a missão que foi dada para a gente? Então, vamos botar aqui o nosso momento religioso também. Então, que a gente possa meditar nisso, comparando aqui com a lição de hoje com Paulo de Tarso, e
procurando observar nossas mãos limpas à disposição do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.